Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos transformar frações em números decimais e vice-versa, números decimais em frações. Vem comigo! Ok? Temos aqui alguns exemplos de frações e de números decimais. Vamos transformar fração em número decimal, decimal em fração. Então, aqui nós temos, como é que se lê essa fração aqui? 438 milésimos, que está sobre 1000. Como é que a gente transforma isso em número decimal? Se está em milésimos, esse 8, que é o último número, o último algarismo daqui do 438, tem que ficar na casa decimal do milésimo. Então, começa de trás para frente. Bota o 8, o 3 e o 4. 8 está na casa do milésimo, 3 na casa do centésimo, então o 4 na casa do décimo. Então, 0,438, décimo, centésimo, milésimo. Então, o que manda é o que está escrito embaixo, lógico, que é milésimo, e o último algarismo tem que ficar na casa do milésimo, tá? Agora, vamos fazer aqui um outro caso. 3 quintos, tá? 3 quintos, você não tem um múltiplo de 10, que isso facilita, porque você lê décimo, centésimo, milésimo. Então, o que você pode fazer? Eu vou fazer de dois modos, tá? Primeiro, você pode pegar o 3 e dividir por 5, né? Isso aqui representa uma fração. 3 está no numerador, 5 no denominador, 3 sobre 5, 3 dividido por 5, é isso, tá? Então, como 3 não é divisível por 5, você tem que botar o 0, aí bota um 0 aqui e aparece 6. Então, 3 sobre 5 é igual a 0,6, tá? Então, transformei essa fração, que é igual a essa divisão, em número decimal. Tá aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30 e aqui não sobrou nada. Então, é exatamente 0,6, tá? Agora, como é que eu não faço essa divisão? Lembra que se eu tiver um múltiplo de 10 aqui embaixo, eu posso fazer desse jeito, botar na casa do centésimo, no décimo, os algarismos. Só que eu não tenho, mas eu posso conseguir, porque 5 vezes 2 é 10. Então, se eu multiplicar 5 vezes 2, eu já consegui um 10 aqui, tá? Só que para uma fração continuar representando a mesma parte do inteiro, porque é isso que uma fração representa, 3 sobre 5, imagina que você dividiu um bolo em 5 partes iguais e comeu 3. Você comeu 3 quintos do bolo. O denominador diz em quantas partes você dividiu o inteiro. Só que agora, 5 vezes 2, 10. Para eu continuar com uma fração que equivale à mesma parte do bolo, eu também tenho que multiplicar por 2 aqui em cima, porque eu vou arrumar uma fração equivalente, né? 6 décimos. 6 décimos, né? Como é que a gente aprendeu? Se está no 10 aqui, o 6 vai ficar na casa do décimo. 0,6, olha aqui os dois modos a gente conseguir a nossa resposta, tá? Eu gosto muito quando eu posso arrumar aqui facilmente, não é sempre que a gente consegue isso, facilmente um múltiplo de 10 fazer isso, né? Então, voltando a falar, se você dividir um bolo em 5 partes e comer 3, você está comendo 3 partes do inteiro. Se você dividir o bolo em 10 partes e comer 6, o mesmo bolo, obviamente, você está comendo 6 décimos do inteiro, mas é o mesmo pedaço do bolo que aqui, tá? Porque são frações equivalentes. Por quê? Porque eu multipliquei aqui e aqui, o numerador e denominador, pelo mesmo número. Então, isso é um truque legal, tá? Agora, 51 sobre 250. Eu posso dividir 51 sobre 250, mas é mais fácil eu conseguir um múltiplo de 10 aqui. Qual é o múltiplo que tá chamando a atenção? 1000. Por quê? 250 vezes 4 é 1000, né? Então, olha só, 250 vezes 4 é 1000. Então, se eu multipliquei por 4 aqui embaixo, tem que multiplicar por 4 aqui em cima também, para ficar a mesma parte do inteiro, fração equivalente. 51 vezes 4 dá 204, tá?
Então, agora eu cheguei na mesma situação que aqui. Então, é só fazer. Se é milésimo, botar aqui embaixo, o 4 vai ficar na casa do milésimo, o 0 vai ficar na casa do centésimo, o 2 no décimo, isso daqui é 0,204. Então, 51 sobre 250 é 0,204. Se você fizer essa divisão, você vai achar isso aqui também, mas é mais trabalhoso do que fazer isso. Então, sempre que você puder achar um múltiplo de 10 aqui embaixo, faça, tá? Facilita a sua vida. Tá gostando? Se inscreve no canal, indica para o seu amigo que está aprendendo números decimais, me manda um like. Vamos continuar. E agora nós vamos ver umas frações diferentes, tá? Por que é diferente? Olha o que está acontecendo nessas 3 frações que a gente fez aqui na primeira parte. O numerador é menor que o denominador, a gente chama isso de uma fração própria. Né? Lembra que o numerador é uma parte do inteiro e o denominador em quantas partes o inteiro está sendo dividido. Uma fração própria porque é menor do que o denominador. Então, a fração representa um pedaço menor do que o inteiro. Só que aqui a gente tem 403 sobre 100. 403 é maior. Então, o que significa isso? Que essa fração, ela é uma fração imprópria, porque 403 sobre 100, vamos dizer que você pudesse dividir o bolo em 100 partes iguais. Se você está comendo 403 partes do bolo, você está comendo mais de um bolo. Você está comendo 4 bolos inteiros e mais os 3 centésimos ali. Então, essa é uma fração imprópria. Eu vou fazer dos dois modos. O primeiro modo é igualzinho a esse, né? Se é centésimo, o 3 está na casa do centésimo, o 0 está na casa do décimo e o número que vem diante está na casa do inteiro. Então, qual é a diferença quando é fração imprópria? Vai aparecer um número diferente de 0 aqui. Aqui, quando a fração é própria, sempre aparece 0 porque é menor do que a unidade. Aqui, como eu disse, você está comendo 4 bolos inteiros mais 3 centésimos. A única coisa, outro modo é você transformar essa fração num número misto. O que é um número misto? Você separa os inteiros da parte fracionária. Isso daqui é 4 inteiros e 3 centésimos. E aí faz, olha, 4 inteiros, 4 antes da vírgula e 3 centésimos, 0,3, tá? Assim é mais fácil, mas é só para lembrar que isso aqui é uma fração imprópria, então você tem mais inteiros do que 1, tá? E aqui, um número decimal, e aí a gente vai transformar em fração. Tem que olhar para onde? Onde está o último algarismo desse número? Décimo, centésimo, milésimo. Então, isso aqui vai ficar dividido por 1000, tá? E são 72 milésimos, tá? Então, o 2 está na casa do milésimo, 7 na casa do centésimo. O que manda, o último algarismo tem que estar... Qual é a casa que está o último algarismo? O que vai aparecer aqui embaixo? 72 milésimos. Se você quiser, você ainda pode dividir essa fração em 2 e chegar até um valor irredutível. O que é irredutível? Porque 72 e 1000 você pode dividir por 2, aí pode até você não poder dividir mais, mas aqui, assim já está certo, tá ok? E agora vamos ver este número aqui, decimal, onde aparece um número antes da vírgula, como é que a gente vai transformar ele em fração? Como é que a gente vai fazer isso? 4,3, o 3 está na casa de qual? Qual é o último aqui? O algarismo está na casa do décimo, então vai ser décimo, e é só ler aqui, 43 décimos, tá? Muito fácil. Outra coisa é passar pelo número misto, 4 inteiros e 3 décimos é 4 inteiros, é um número misto onde o 4 é um número inteiro, e 3 sobre 10, que é 4. Como é que se transforma um número misto em fração? É 4 vezes 10. Por que 4 vezes 10? Cada inteiro está dividido em 10 partes. Se você tem 4 inteiros, você tem 4 vezes 10, 40 partes. 4 vezes 10 mais o que não deu para ser inteiro, o que ficou sobrando, então dá 43 décimos. Mesma coisa aqui. 7,48, onde é que casa que está esse 8? No centésimo. Então vai ficar aqui, ó, 100. E é só botar 748
centésimos. Por que centésimo? Porque o 8 está na casa do 100. Se quiser passar pelo número misto, são 7 inteiros e 48 centésimos, que é 748 centésimos. Muito fácil, mas as pessoas se enrolam. Então, aqui eu botei alguns exemplos com diversos casos, fração própria, fração imprópria, para você ir para um lado ou para o outro. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.